envolve, né, o crânio, isso aqui está por dentro do crânio, que envolve o sistema nervoso central, a nível craniano, isso aqui é a dura mater, tá? Essa é a meninge mais externa. Repara que todos os crânios têm isso aqui, tá bom? Que não tem, foi tudo removido, mas tá aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que existe uma quantidade de sangue muito grande que é produzido pelo sistema nervoso central e isso tem que ser drenado? Como é que é drenado? Esse tecido aqui, ó, se desdobra e forma um tubo, tá vendo? Aqui, ó, olha os tubos aqui, ó. Ele forma um tubão, tá? Então vários tubos são formados por esse tecido aqui. Então não é tecido venoso, não é a parede de um vaso, é a própria dura mater que faz esse papel. Então por isso ele é chamado de seios da dura mater. Então o seio da dura mater, o que é? Nada mais é que um desdobramento da própria dura mater dentro do qual vai circular sangue venoso, tá bom? Então ele vai formar aqueles seios e formam a veia jugular interna, beleza? Bom, sistema respiratório. O sistema respiratório aqui, você tem a cavidade nasal. Repara que o iniciozinho, o terço inicial da cavidade nasal é recoberto de pele, tá? É como se fosse uma bainha. Então, ou seja, a pele ela vai recobrir até aqui dentro, ó. Daqui para lá eu não tenho mais pele, eu tenho o quê? Mucosa. Qual o tipo de mucosa que recobre a cavidade nasal? É o mesmo que recobre todo o tracto respiratório. Qual é? Pseudoestratificado, colunar, ciliado, tá? É o tipo de tecido que recobre a cavidade nasal. Repara que a cavidade nasal, ela vai ter, ó, desdobramentos aqui, ó. Cada desdobramento desse é uma concha nasal. Concha nasal inferior, que é um osso à parte, concha nasal média, concha nasal superior, que já pertence ao osso etimoide. Quando eu levanto aqui, ó, a concha nasal média da concha nasal inferior, repara como aqui, ó, eu vou ter um buraquinho e aqui eu vou ter um buraquinho. Esse buraquinho aqui, ó, vai dar acesso a quê? Vai dar acesso a essa cavidade aqui, ó. Aqui, ó. Essa cavidade aqui, ó, é o seio maxilar, tá? Que é um seio paranasal. Quais são os seios paranasais que nós temos? Maxilar, esfenoide, frontal. Eu vou ter o etimoide. O etimoide é justamente esse osso aqui, ó, que ele é todo aerado, tá vendo? Ó, cheio de bolha de ar, cheio de células, tá? Então também é considerado um seio paranasal. Então eu tenho maxilar, esfenoide, etimoide e frontal. Tá? São os seios paranasais. A membrana mucosa que recobre esses seios é do mesmo tipo que eu tenho no trato respiratório. Igualzinho, tá? Pseudoestratificado, colunar, ciliado. Quando eu chego aqui, ó, final da cavidade nasal, repara como a cavidade nasal dá uma estrangulada aqui. Ela fica muito mais estreita, tá vendo? Então ela vem num determinado diâmetro, depois ela fica mais estreita. Quando ela fica estreita, esse espaço por onde o ar passa aqui, quando ela fica estreita, eu chamo de espaço da adenoide, tá bom? Espaço da adenoide. Que tem pessoas que têm isso aqui hipertrofiado, diminui ainda mais esse espaço, tá? Que popularmente o povo fala de carne no nariz, na verdade é hipertrofia da adenoide. Ah, o otorrino vai lá, raspa isso, aumenta essa passagem, mas depois o organismo produz aquele tecido glandular novamente e vai fechar novamente aquele espaço, tá? Não dá, não, eu não tiro porque vai crescer, não vai crescer, é verdade, cresce novamente, tá? O organismo fabrica novamente. Repara como nesse espaço que eu tenho aqui, você tem, ó, tá vendo que isso aqui é duro? Palato duro. Então os 2 terços anteriores da cavidade bucal são de palato duro. O terço posterior, ó, é muscular, é mole. Então, acabou o palato duro, repara como eu tenho aqui, parece que eu tenho até uma linha aqui que demarca, tá vendo aqui, ó? Viu? Essa linhazinha aqui, ó, é justamente o limite posterior da cavidade nasal. Então a sua cavidade nasal vai daqui, da entrada, até aqui, ó. Então a sua cavidade nasal é isso aqui. Daqui para trás eu já entro numa outra cavidade, que é a faringe. Então esse espaço que compreende a porção posterior da cavidade nasal, mas já pertencendo à faringe, eu chamo de nasofaringe, tá bom? Então, ó,
nasofaringe, bucofaringe, lá embaixo, a gente vai ver daqui a pouco, ó, eu vou ter a laringofaringe, tá? Então, ó, esse espaço aqui, ó, abertura anterior de cavidade nasal eu chamo de narina, abertura posterior de cavidade nasal eu chamo de coânus, tá bom? Na nasofaringe, repara como aqui eu tenho os desdobramentos, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, uma piaçava, alguma coisa pontuda e colocar aqui, eu vou lá dentro da orelha. Tem comunicação com a orelha, tem um canal aqui, tá? Então, ó, abertura em anatomia eu chamo de ósseo. Não está na faringe? Ósseo faríngico. Pertence a uma região que vai lá para dentro da orelha, tubo auditivo, tá? Então, isso aqui é o ósseo faríngico da tubo auditiva. Qual é a função disso? Dentro da sua cavidade de orelha média, você tem que renovar o ar lá dentro. Só que você não tem ligação direta com o meio externo. Na orelha externa existe uma membrana que fecha. Por onde é que esse ar vai ser renovado? Por aqui. Tá? Então serve para equalizar as pressões que eu tenho dentro da orelha média com o ambiente. Tá? Então a tuba auditiva serve para a renovação desse ar existente na orelha média e equalizar as pressões existentes nessa orelha. Tá ok? Então, ósseo faríngeo da tuba auditiva. Repara como aqui eu tenho uma bolinha, aumento de volume, ó, que limita ele superiormente. Esse aumento de volume aqui eu chamo de torus tubário. Aí eu delimito duas perninhas, uma para cá e uma para cá. Uma perninha pequena e uma perninha maior. Essa perninha pequena eu chamo de prega salpingo-palatina. E essa aqui de trás eu chamo de prega salpingo-faríngica. Meu Deus. Então, torus tubário, ósseo faríngico da tuba auditiva, prego salpingo-palatina, prego salpingo-faríngico. Tá ok? Para que funciona essas pregas? Eu tenho músculos que passam aí. Então, nisso que você está precisando abrir esse espaço, esse buraquinho, o que essas pregas fazem? É muscular. Ela traciona de um lado para o outro, tipo para abrir ali e eu conseguir equalizar a pressão. Quando você está resfriado, o que acontece com essa mucosa? Incha. Fica mais difícil você conseguir abrir esse ósseo. Até quando você vai do Rio para Petrópolis, do Petrópolis para o Rio, tua orelha fica dando sinal de ocupado, né, o dia inteiro. Por quê? Porque a pressão do meio externo com a pressão que está na tua orelha não é igual. Tu está em Petrópolis. Quando tu desce, o que acontece? É uma pressão maior. Então, teoricamente, o ar tenta entrar. Ele vai entrar por onde? Pela sua orelha externa? Não consegue, porque tem a membrana timpânica. Ele teria que abrir isso aí para equalizar a pressão. Você não consegue abrir porque aquilo ali está tudo cheio de muco e está inchado, está demasiado. Então, você não consegue abrir aquilo ali, tá? Então, por isso que você tem a musculatura. E todo mundo fala, engole seco, engole saliva, masca chiclete, boceja, né? Faz um monte de coisa para justamente essa musculatura trabalhar e você conseguir abrir isso aí. Às vezes funciona, às vezes não. Não adianta ficar enfiando nada na orelha que não vai desentupir a orelha, tá? Então, ó, nasofaringe é esse espaço aqui. Daqui para baixo, eu vou ter a bucofaringe aqui, ó. Nasofaringe aqui é o bucofaringe. E aqui embaixo, ó, língua, região posterior de língua. Quando você deglute, aqui, ó, a tua língua ela dá uma descidinha aqui e essa cartilagem faz isso aqui, ó. Ou seja, o alimento ele não entra nesse tubo, ele vai entrar nesse tubo aqui de trás, ó. Esse tubo aqui de trás está aberto, isso é um tubo fechado, tá? Esse aqui é o esôfago. E aqui na frente é a laringe, tá? Então, eu vou pegar uma laringe já abertinha aqui, ó. Vou pegar uma com língua, aqui, ó. Posterior da língua, ó. Então, você deglute, o que a sua língua faz? Sua língua dá uma voltadinha aqui para trás, olha lá como é que fecha, ó. O espaço, tá? E o alimento vai cair aqui para trás. Só que na verdade ele não cai muito lá atrás não, ele cai nesse espaço que eu tenho aqui, ó, aqui, ó, tá vendo como eu tenho dois espaços aqui? Esse espaço aqui, ó, é o recesso piriforme. Então você deglutiu, ó, o alimento bate aqui, ó, e vem para cá, pum, e daqui vai para o esôfago, tá? A mesma coisa, ó, bate aqui, ó, pum, cai aqui e daqui vai para o esôfago, tá? Então às vezes você come principalmente grão, né? E às vezes ele fica grudadinho aqui. Aquele negócio. Veio o grãozinho. Não é? Você engole de novo? Ou você cospe? Não aconteceu isso. Nunca aconteceu com você? Não. Só acontece comigo. Né? Só acontece comigo. As coisas não acontecem com os outros, né? Tá certo. Então olha aqui. O alimento desce e fica aqui, ó. Recesso piriforme, tá? Então, ó, essa aqui, ó, é a primeira cartilagem ímpar da sua laringe. Essa é a epiglote, tá? Então, ó, epiglote.
Essa aqui é a segunda cartilagem ímpar. Olha lá como é que ela é grossona. Ó. Tireoide. Aqui, ó. Tireoide. Tá? É a maior delas. Se eu palpar aqui a tireoide, embaixo da tireoide, eu vou encontrar outra cartilagem. Ó. Essa aqui. Grandona também. Então, aqui é a tireoide. Logo abaixo da tireoide eu vou encontrar outra cartilagem grande também. Tá aqui, ó. É a cricoide. Tá? Eu tenho epiglote, tireoide e cricoide. E aqui, ó, tá vendo quando tem um carocinho aqui, ó? Isso aqui, ó, é o osso hioide. Esse é um osso que tem aqui, ó. Tá? Aqui em cima. É o osso hioide, tá? As partes não dá pra gente ver, não. Então, repara uma coisa. Quando eu abro a minha laringe, repara como eu tenho um espaço aqui, ó, tá vendo? E esse espaço aqui é o ventrículo. Ventrículo da laringe. Repara como eu tenho, ó, um desdobramento aqui e um desdobramento aqui. Esse desdobramento superior aqui, ó, eu chamo de prega vestibular. Esse desdobramento de baixo aqui eu chamo de prega vocal. Então, ó, prega vestibular, prega vocal e no meio, isso. Então, a prega vestibular é considerada como falsa corda vocal. E a prega vocal como corda vocal verdadeira. Você não usa mais esse termo. Prega vestibular, prega vocal, tá? Entre as duas eu tenho um ventrículo. Agora, a abertura da minha laringe não é essa aberturazinha aqui? Não é viradinha para trás? Qual o nome que se dá à abertura da laringe? Ádito. Então, ádito da laringe é justamente a abertura que eu tenho da laringe, tá bom? O espaço compreendido entre o ádito e a prega vestibular, ou seja, esse espaço aqui, ó, eu chamo de vestíbulo. Tá bom? Vestíbulo. O espaço compreendido entre as cordas vocais, quando eu respiro, como é que deve estar a minha corda vocal? Fechado ou aberto? Aberta. Aberta é anatomia abduzida, né? Fechada é anatomia aduzida. Então, quando eu respiro, as cordas vocais devem estar o quê? Abduzidas. Quando eu falo, as cordas vocais devem estar como? Aduzidas, tá? Para o ar passar, vibrar e eu produzir a minha voz. Não é assim? Então, abdução, respiração. Adução, voz. Tá ok? O espaço compreendido entre as cordas vocais eu chamo de rima da glote. Tá bom? O espaço abaixo das cordas vocais eu chamo de espaço infraglótico. Tá abaixo das cordas vocais. Tá? Daqui para cá, ó, tá vendo que você tem um monte de anel? Esses anéis aqui são anéis o quê? Semicirculares, porque eles não são completos. Eles são um C. E atrás eu tenho um músculo, chamado músculo traqueal. Quem sabe dizer por que ele não é um anel completo? Porque atrás eu tenho músculo? O que eu tenho atrás da faringe? O que eu tenho atrás da traqueia aqui? Esôfago. Esôfago. O que passa pelo esôfago? Alimento. Então, no momento que você deglute, o que acontece com o esôfago? Ele deforma, né? Se eu tivesse só anel, nessa deformação, o que eu ia fazer com a traqueia? Eu ia empurrar a traqueia para frente. O que eu tenho na frente? Eu tenho externo. Eu espremia a traqueia no externo. Isso acontece? Não. Por quê? Na região posterior da traqueia, a traqueia apresenta um músculo. Nisso que o esôfago altera esse músculo, ele é complacente, ele permite essa alteração de volume do esôfago e não desloca a minha traqueia, tá? Então, a região posterior da minha traqueia, ó, ela é toda de músculo, ela não é de cartilagem. A cartilagem só está na frente, tá? Por essa razão, eu só tenho esse tipo de anel aí. Beleza? Alguma dúvida? Que maravilha. Viu? Como é fácil?